Em março deste ano, os ministros do Supremo Tribunal Federal confirmaram que cabe à Justiça Eleitoral processar e julgar crimes comuns que tenham ligação com crimes eleitorais, como o de Caixa 2. Com placar em 5-5, coube ao presidente do STF, ministro Dias Toffoli, decidir o julgamento. Ele disse que sua posição sempre foi a mesma, de manter jurisprudência da Corte. Todos aqui estamos unidos no combate à corrupção, tanto que são raros os casos de reversão de algum processo, de alguma condenação, de alguma decisão. Antes dele, os ministros Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes também votaram que mesmo os crimes comuns, como lavagem de dinheiro e corrupção, quando tiverem ligações com delitos eleitorais, como, por exemplo, o conhecido Caixa 2, a competência é da Justiça Eleitoral. Eles ressaltaram que a decisão não compromete processos em andamento. Mesmo voto do relator, ministro Marco Aurélio, e do ministro Alexandre de Moraes. Nos casos de crime eleitoral e de delitos comuns a ele conexos, instaurar-se-á a competência penal da Justiça Eleitoral em relação a todas essas infrações, o que significa dizer que esta Suprema Corte, em sua atual composição, notadamente acolhendo a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, em nada está inovando na matéria, como aqui já foi salientado por diversos votos. A possibilidade de atribuir competências aos juízes eleitorais decorre diretamente do artigo 121 caput da Constituição, que reza o seguinte: lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. Portanto, temos uma lei complementar, que é o Código Eleitoral, segundo entende o Supremo Tribunal Federal, com status de lei complementar, que atribui o julgamento dos crimes eleitorais e os conexos aos juízes eleitorais. É preciso combater a corrupção dentro do Estado de Direito. Não se pode combater a corrupção cometendo crime, ameaçando pessoas, exigindo delações ou fazendo acordos, tendo irmão como dono de escritório porque passa as delações. Tudo isto não é compatível com a ordem do Estado de Direito. Já os ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Luiz Fux seguiram o voto do ministro Edson Fachin. Para eles, quando os crimes são contra o sistema financeiro nacional, a competência seria da Justiça Federal. Acho que não fará bem ao país que nós transfiramos, depois de anos de sucesso do enfrentamento da corrupção, mexer numa estrutura que está dando certo e funcionando, para passar para uma estrutura que absolutamente não está preparada para isso. O artigo 109, inciso 4º da Constituição Federal, à luz do desenho institucional das competências jurisdicionais constitucionais, atribui à Justiça Federal competência para o processo e julgamento de todos os crimes federais, com exceção dos crimes eleitorais estrito sensu e dos crimes militares. E esta é outra decisão do Supremo que merece as explicações de Karina Zucolotto, consultora jurídica da TV Justiça. Karina, em outubro deste ano, a ministra Carmen Lúcia levou em consideração uma decisão do plenário de março também deste ano e que envolve e atinge o ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. Que decisão foi essa? Nesse caso, envolvia justamente essa discussão do Supremo, que em março acabou definindo que os crimes eleitorais, os crimes comuns, quando praticados em conjunto com crimes eleitorais, deve prevalecer a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar todos esses crimes
conjuntamente. Essa foi a decisão do Supremo tomada em março de 2019 e que prevaleceu o voto do ministro Marco Aurélio. Toda essa discussão chegou até o plenário do Supremo Tribunal Federal porque em novembro de 2018, na primeira turma, a primeira turma resolveu afetar essa discussão ao plenário porque envolvia justamente recursos do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o deputado federal Pedro Paulo, que estariam supostamente envolvidos numa investigação e que teriam recebido valores da Odebrecht ou para a reeleição para deputado federal, do deputado federal Pedro Paulo, ou um benefício em razão das Olimpíadas de 2016 para o ex-prefeito do Rio de Janeiro, mas também focado na reeleição. Nesses recursos, então, que foram ao plenário em março deste ano de 2019 para julgamento, haviam duas perguntas que deveriam ser respondidas pelos ministros. Primeiro, o julgamento deveria ser mantido no Supremo Tribunal Federal, em razão da prerrogativa de foro do deputado federal, ou se quem deveria julgar esses crimes comuns quando conexos a crimes eleitorais, já que os crimes envolvidos, os supostos crimes envolvidos nessa investigação, compreenderia corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e falsidade ideológica eleitoral, crime de caixa 2, que a gente conhece comumente. O ministro Marco Aurélio, no seu voto, detalhou os fatos de 2010, 2012 e 2014 e entendeu, e a maioria acabou acompanhando ele, que apenas os fatos de 2014 é que deveriam prevalecer aqui no Supremo, porque envolveriam reeleição do deputado federal e, portanto, mantida a prerrogativa de foro. Mas em relação a outros fatos, eles deveriam ser declinados para a Justiça Eleitoral e também todos os outros crimes comuns conexos a ele. E na tese que foi firmada, já que tratava-se também de um recurso, os ministros definiram que quando esses processos vão todos para a Justiça Eleitoral para julgamento, cabe à Justiça Eleitoral analisar caso a caso e verificar se existe efetivamente essa conexão e, em não havendo, cindir essa investigação ou esses processos e determinar o encaminhamento para a Justiça competente para processar e julgar esses outros delitos. Mas essa foi a decisão, uma decisão bem importante e bastante, vamos dizer assim, não vou dizer polêmica, mas bem dividida no plenário do Supremo Tribunal Federal, tomada em março de 2019. Obrigado mais uma vez, Karina.